Nesse caso desse exercício, nós temos 3 estágios. Nesses 3 estágios, a gente tem também a presença de componentes adicionais. O primeiro deles é o LM35, que é um sensor de temperatura, né? É um sensor de temperatura de baixo custo, como eu já comentei em outras oportunidades. Ele é um sensor muito utilizado devido à facilidade de utilizá-lo, devido ao baixo custo e a boa precisão que ele oferece, e também por trabalhar com uma faixa até generosa para aplicações mais simples, né? Se eu não me engano, acho que é 100, até menos 100, até 150 volts, 150 graus. Então, ele pega uma faixa muito grande. E isso é muito desejável, né? Para aplicações diversas aí, a gente utiliza o LM35 ou sensores semelhantes a eles. Esses sensores são totalmente analógicos, né? É um sensor mesmo, elemento sensor, né? Não tem nenhum circuito eletrônico que trata essa informação e disponibiliza ela de forma digital, como acontece com outros sensores, como, por exemplo, DHT11, DHT22 e outros sensores digitais que muitas vezes usam o elemento sensor, normalmente é um termistor, e joga esse sinal do termistor lá dentro de um circuitinho eletrônico que já trata esse sinal e já transmite ele usando um protocolo serial, um protocolo de comunicação serial, ou um protocolo proprietário, um protocolo pronto, específico do chip, ou um protocolo conhecido, por exemplo, I2C, SPI, CAN e muitos outros aí. O ART, né, a própria comunicação serial, mas o que é mais simples que isso, é meramente um sensor analógico, que excursiona na saída 10 milivolts por grau Celsius. Então, vamos lá. Nesse exercício aqui, ó, diz o seguinte, que o diodo Zener, né, de 3 volts, e o sensor de temperatura, ele possui uma excursão de 10 milivolts por grau Celsius na sua saída. Né? Daí, é pedido para a gente, né, é solicitado aqui, qual será o valor da tensão de saída para uma temperatura de 140 graus. Claro, se você montar isso aqui no Proteus, você vai ter aqui um valor próximo do valor real, né, para você tirar a prova. Mas existem pequenos detalhes, né, que devem ser levados em consideração. No caso dessa montagem aqui, eu utilizei um amplificador operacional genérico. O que é o amplificador operacional genérico? É um do Proteus. Se você digitar op-amp, né, do inglês, op-amp, amplificador operacional, você vai buscar ele lá. Aí, esse amplificador operacional, ele tem características não ideais, mas ele é genérico. Você pode configurar as alimentações dele nos níveis que você precisar e alterar alguns parâmetros, como impedância de entrada, de saída, enfim, dá para mudar algumas coisas. Melhorar ele, né? Ele é genérico, daria para melhorar as características dele. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente basicamente vai identificar os estágios e jogar as equações para achar o valor de cada ponto. Vou pegar aqui, então, vou copiar esse cara para cá, colar ele aqui. Vamos aumentar um pouquinho a imagem para melhorar. Beleza. Primeira coisa que eu vou avaliar nesse circuito é o Zener, ele está na polarização reversa. Né? A tensão no Zener, VZ, que o Zener regula, é a própria tensão desse ponto aqui, ó. Posso chamar essa tensão de V1. Chamar essa tensão de V1. E essa tensão aqui de saída, eu vou chamar ela de V1'. Então, eu já posso dizer que o V1 é igual ao V1'. Por que eu posso dizer isso? Porque eu tenho um buffer. Esse estágio aqui, ó, é um buffer. E esse estágio aqui também é um buffer. Tem 2 buffers. Então, aqui eu tenho
ganho de tensão igual a 1. E aqui também eu tenho ganho de tensão igual a 1. Então, eu tenho dois buffers, ou amplificadores seguidor unitário, ou seguidor de tensão, né? Buffer para cá e buffer para cá. Beleza. E esse último estágio, a gente tem basicamente um subtrator. Ah, mas como que eu enxerguei um subtrator? Resistor de realimentação, dois resistores de entrada e um resistor para o terra. Essa resistência aqui, ó, é a carga. Ó, o próprio nome dela aqui, ó, RL. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um subtrator ou diferencial, ou amplificador diferencial, né? Mesma coisa. Então, o que que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar V1, tenho que encontrar V2, vou chamar de V2 linha, e aqui eu vou chamar de V2. Para que eu possa encontrar o Vout. Então, eu tenho V1, V2, V2 linhas, V1 linha e o Vout. Primeira coisa, quanto que vale o V1? O V1 é um valor da regulação do diodo Zener. O diodo Zener, ele regula a tensão dos seus terminais. Para que ele regule, eu tenho que usar um resistor em série, limitador de corrente. Esse resistor aqui, ó, ele vai limitar a corrente do meu circuito, né? O resistor R5 da figura. Ele vai limitar a minha corrente. Então, eu preciso desse resistor para polarizar o Zener. O Zener está reverso. E ele vai operar na região reversa. Por quê? Porque se eu lembrar lá da curva do Zener, eu tenho a polarização direta e aqui eu tenho a polarização reversa. Eu estou operando aqui, ó, na polarização reversa. Aqui, ó, é o meu VZ. Eu estou trabalhando, ó, nesse quadrante aqui, ó. Nesse quadrante. Certo? Que seria, opa, atenção Zener. Então, esse Zener está ligado. Eu posso concluir que o Zener está ligado. O Zener estando ligado, ele está regulando. Então, eu posso dizer que V1 é igual a VZ. E o exercício diz que VZ vale 3 volts. É um Zener de 3 volts. Então, V1 vale 3. O Zener está na polarização reversa, ele está reverso, ele está ligado, ele está regulando a tensão desse ponto, que é a entrada do amplificador operacional U4, para o terra. Então, o Zener está regulando. Né? O Zener está operando como regulador de tensão. Dessa forma, V1 vale 3. Como eu tenho um buffer, V1 linha também vale 3. E do lado de cá? Do lado de cá, eu tenho o LM35, que excursiona 10 milivolts por cada grau Celsius. Em outras palavras, né? 0,01 volt por cada grau Celsius. Nesse caso, é 140 graus. Então, basta pegar 0,01 e multiplicar por 140. Dessa forma, a gente vai ter 1,4 volts. Eu vou chamar de VLM35. A tensão do LM35 para 140 graus. Deixa eu apagar aqui. Para 140 graus, basicamente aqui, né? Vai ser 1,4. Então, dessa forma, eu posso dizer que o V2 vale 1,4 volts. E o V2 linhas, por termos um buffer, e esse buffer é muito comum
em circuitos como esse, porque o LN35 muitas vezes não tem capacidade corrente. Eu preciso de um elemento que tenha capacidade corrente, que consiga excursionar a corrente na saída. E aí eu ponho um buffer para fazer esse casamento de impedâncias. Lembrando que quem fornece o sinal de saída são as fontes auxiliares aqui, ó. Mais V e menos V. Aqui. Mais V e menos V. Beleza, até aí tudo bem. Agora, com V2 linhas e V1 linha, é só jogar na equação do subtrator. Nesse caso, veja que a gente tem aqui, uma configuração do subtrator que é a mais típica. R2 igual a R4 e R3 igual a R1. É a configuração mais típica. Então, dessa forma, a gente pode escrever, né, que a tensão de saída vai ser o sinal que é aplicado à entrada não inversora, V2 nesse caso, menos o sinal que é aplicado à entrada inversora, nesse caso V1. Lembrando que os dois têm linha, linha e linha. Vezes o ganho. O que é o ganho aqui? O ganho aqui é a relação dos resistores. No caso, R2 com R1. Poderia ser R2 com R3 e R4 com R3 ou R1. A relação basicamente é essa. Então, substituindo os valores, V2' é 1,4 menos 3, vezes a relação de 10 com 2. 10K dividido por 2K. Aqui a gente sabe que vai virar 5, né? Esse ganho. E aqui, ó, vai dar menos 1,6 vezes 5, que é o ganho. Então, a tensão de saída, em cima dessa resistência aqui, ó, opa, a tensão em cima da resistência RL, que é a resistência de carga, né, que seria essa resistência aqui, vai ser basicamente, acho que vai dar 8, né? 1,6 vezes 5, menos 8. Então, na saída, nós teremos menos 8 volts. Bom, tá aí um exercício, né, que envolve diodo Zener, o básico de diodo Zener, né, o diodo Zener polarizado reversamente, com o resistor em série, trabalhando na sua configuração básica, regulando a tensão Zener, essa tensão Zener vai para um buffer, o buffer excursiona na saída a mesma tensão, contudo, né, com o casamento de impedâncias. No lado de cima, a gente tem o LM35, sensor analógico, excursionando 140 excursionando 1,4 volts, referente a 140 graus, indo para um buffer, o buffer entrega os mesmos 1,4 volts na saída, e esses dois sinais, 3 e 1,4, vão para um subtrator, aonde eu estou subtraindo 1,4 de 3. Depois que eu faço a subtração, eu aplico um ganho que é definido pela relação das resistências, R2 e R1, ou R2 e R3, ou R4 e R1, ou R4 e R3. Enfim, né, aí é a configuração mais típica do subtrator, ou também chamado de amplificador diferencial, que faz a diferença das entradas. E aí, na carga, eu tenho menos 8. Então, na carga aqui, ó, eu teria uma corrente, ó, nesse sentido, saindo do terra e indo para a saída, porque aqui, ó, eu tenho menos 8 volts, uma tensão negativa. Se eu quisesse a corrente, é só pegar menos 8 e dividir por 1K. Daria 8 miliamperes, né? Então, nós teríamos aqui, ó, uma corrente de 8 miliamperes. Se eu quiser saber a potência dissipada por essa carga, bastaria pegar a tensão ao quadrado, dividir pela resistência, ou a corrente ao quadrado, multiplicar pela resistência, ou menos 8 vezes 8 mil, né? No caso, seria 16, né? Desculpa, 64, né? 8 vezes 8, 64 miliwatts
de potência que ele estaria dissipando. O meu resistor RL, né? Resistor aqui, RL, estaria dissipando basicamente aí 64 mil.